Então, muito obrigada a todos e sejam bem-vindos ao webinar organizado pela Eurodefense em conjunto com a Orbis. Como alguns de vocês já sabem, a Eurodefense é uma organização que se foca na segurança e defesa europeia e internacional. A Orbis é uma associação de jovens que procura aprofundar e desenvolver o conhecimento na área das relações internacionais em Portugal. Para nos falar da temática, temos connosco a professora doutora Carla Jacinto, que nos vem falar um pouco sobre o que se passa no Ártico. Desde já agradecemos todos por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje. Para quem não sabe, a professora Carla Jacinto tirou uma licenciatura em Relações Internacionais na Universidade de Évora e tirou um mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus também na Universidade de Évora com dissertação. Atualmente trabalha com Project Management, Support na Critical Software. Antes de mais, pedimos a todos os participantes que desligassem o áudio durante a intervenção da professora doutora para que não faça interferência. Podem deixar as vossas questões ou na funcionalidade do bate-papo, ou então, se quiserem, podem só usar a funcionalidade de levantar a mãozinha e depois no final podem então fazer a pergunta. E passo então assim a palavra à professora doutora Carla. Obrigada, Letícia. Eu queria agradecer o convite, não estava nada à espera. Aquilo que eu estava a dizer às colegas era que eu escolhi este tema para dissertação de mestrado, isto em 2014, em 2013. Em 2014 fiz a apresentação da mesma e defendi a mesma, e desde aí que tive algum toque com a matéria, nomeadamente até 2017, mais ou menos, mas a partir daí desliguei-me um pouco, porque é impossível trabalhar e prestar atenção a estas questões quando não dizem respeito ao nosso trabalho, infelizmente, mas pronto. Não é um problema, é um desafio. Pronto, então, como eu vos estava a dizer, a minha tese de mestrado teve a ver, e o tema era mesmo Guerra pelos Recursos, o caso do Ártico. Eu escolhi este tema porque ele na altura não tinha sido quase nada debatido em Portugal, não havia dissertações, só havia uma tese de doutoramento de um militar, agora não me lembro o nome, e foi um livro que eu comprei na altura e estava bastante detalhado, muito mais detalhado que a minha tese acabou por ser, porque também era uma tese de mestrado, era diferente. E o meu foco também era diferente, o meu foco não era só a questão do Ártico, era também a questão das guerras pelos recursos. Mas pronto, vamos passar aqui à temática. Okay. Estão a ver o meu ecrã? Estão, não estão? Ok, pronto, vou passar. Então, primeiro que tudo temos que olhar para a região. Eu acredito que todos vocês sabem mais ou menos onde é que fica, mas ainda assim é sempre importante olharmos para a região. O Oceano Ártico localiza-se no Polo Norte e é rodeado por 5 países. A Rússia, o Canadá, Estados Unidos e Noruega. Noruega devido ao arquipélago Svalbard, que é este aqui, e a Dinamarca, devido à Groenlândia. Okay? No entanto, há uma delimitação que é feita um pouco mais abaixo, o Círculo Polar Ártico. No Círculo Polar Ártico já não contamos só com 5 países, mas sim com 8, mais a Suécia, Finlândia e a Islândia. Estes, apesar de tudo, não têm contacto físico com o Oceano Ártico. No entanto, para além desta definição geográfica, ainda existem outros métodos, vamos lhe chamar métodos, para definir a região do Ártico. A primeira delas é pela temperatura, em que a linha vermelha, que é esta que vocês veem, estou a passar o dedo, em que vocês veem aqui esta linha vermelha, é definida através do mês mais quente do ano, que supostamente é julho, em que a temperatura não ultrapassa os 10 graus. Isto aplica-se e vai-se deixar de aplicar, infelizmente, com as alterações climáticas e o aquecimento global, esta linha se calhar vai deixar de ser uma definição. E depois temos ainda pela linha da árvore, que é a partir da qual não crescem árvores devido à existência do permafrost, que é um solo composto de gelo e pedras que não permite o crescimento de árvores. A questão das alterações, é assim, é impossível falar sobre o Ártico neste momento sem falar das alterações climáticas e das suas consequências na região. Como vocês sabem, e cada vez mais esta temática está presente todos os dias na nossa vida, aliás, ainda hoje estão a ocorrer manifestações em Lisboa e mais cidades do país sobre a questão das alterações climáticas e da sustentabilidade e tudo mais, mas como vocês sabem, nas últimas décadas temos vindo a observar uma maior deterioração do clima. Vemos secas mais acentuadas em umas regiões, chuvas, tempestades, furacões cada vez mais intensos noutras, ou seja, cada vez vamos ter zonas secas cada vez mais secas e zonas úmidas cada vez mais úmidas. Eu também estou a arrepiar porque isto é uma questão que me custa imenso.
Desde a Revolução Industrial, que temos verificado um aumento médio das temperaturas globais. Já nem se coloca, não é devido à ação humana, não é? De acordo com o IPCC, o painel intergovernamental para as alterações climáticas, que ainda agora este ano mandou um grande relatório bastante detalhado com todas as questões das alterações climáticas, nas últimas décadas assistimos a um aumento médio de 1,3. Sabemos que a chegar a 1,5, se não me engano, já começamos a entrar no ponto de não retorno, que é exatamente esse o ponto que eles falaram neste último relatório. Eu não tive tempo de ler ao pormenor, mas sei que as grandes guidelines eram essas, que estamos a chegar a um ponto de não retorno. Deixa-me ver o que é que eu tenho aqui mais. Também sabemos que as alterações climáticas são mais fortes quanto mais elevada é a latitude. Ou seja, como vocês podem ver nestas imagens, as zonas mais afetadas são sempre mais a norte ou mais a sul. Okay? Olha, aqui era para aumentar. Nesta nova imagem, agora passando à questão do Ártico, vemos que o nível do gelo tem vindo, peço desculpa, o nível do gelo tem vindo a reduzir nos últimos anos. Aqui temos uma imagem entre 82 e 2007 e vê-se que há uma redução muito acentuada da camada de cobre do oceano. Eu queria salientar esta questão que temos que ter a noção que os Estados costeiros e todos os outros Estados que estão interessados na exploração energética do Ártico têm plena noção das implicações das alterações climáticas. Ou seja, claro que todos hoje estamos a par, mas é por dizer que acaba por ser uma questão de dois bicos, entre aspas, que é, por um lado, sabemos que estamos a fazer mal ao planeta e devíamos completamente mudar o nosso estilo de vida e implementar novas regras a grandes empresas que poluem imenso, mas por outro lado os Estados não estão tão assim interessados nessa questão porque sabem que existe um grande potencial numa zona que sem isso não vai conseguir ser explorado. Eu tenho mesmo aqui a dizer, como é o caso dos Estados Unidos, que possuem relatórios que retratam uma realidade de guerras, fomes, doenças, fluxos massivos de refugiados, isto é a realidade hoje em dia quase, guerra civil na China e a fortificação da defensiva dos Estados Unidos e da Austrália, por causa dos refugiados, e a Ásia com uma grave crise de falta de comida e água. Os autores do trabalho afirmam que se trata de uma realidade bastante plausível. Pronto, esta questão já é de questão, não vou colocar. Aqui. Agora, relativamente, e este é que é o ponto que vai ligar à questão das alterações climáticas, mas depois, como devem imaginar. Eu tenho aqui uma questão interessante. Já desde 1918, ou seja, não é há 20 ou 30 anos que sabemos, é desde 1918 que a Shell perfurou e retirou com sucesso petróleo de um poço no Ártico, ou seja, há 100 anos, há mais de 100 anos. Desde aí que se sabe que a região é altamente rica nestes recursos. No entanto, com o aumento das temperaturas na região e com o recuar do gelo, a atenção virou-se para o Ártico. E foi em 2008 que o United States Geological Survey publicou um estudo extremamente intenso, extremamente detalhado, sobre as capacidades energéticas na região. É o United States Geological Survey que nos diz que 13% do petróleo a nível mundial e 30% do gás se encontram na região. No entanto, eles não estão, pelo menos neste relatório que eles lançaram em 2008, não estavam a calcular qual é que era o valor necessário para fazer a extração, ok? Eles só simplesmente calcularam qual é que são as percentagens que, de acordo com as sondagens deles, de acordo com os estudos deles, que se encontravam na região. E destas, 84% estão no alto mar, destas reservas. Hoje em dia verifica-se que as reservas que têm sido mais utilizadas são as do Golfo Pérsico, do Golfo do México ou da Rússia. No entanto, estas têm sido substancialmente reduzidas, ou seja, acaba por haver ainda mais interesse nesta questão da exploração energética do Ártico. Este relatório também veio ainda dar mais certezas aos países e às petrolíferas também, da capacidade de exploração que havia na região. E depois eu refiro aqui também que, por este motivo, o preço do petróleo tem vindo a aumentar, porque cada vez verifica-se que as reservas que têm sido exploradas intensivamente estão cada vez a reduzir mais, e desta forma, como em 2008 vimos, assistiu-se a um assistiu-se a um aumento dos preços do petróleo,
e a partir do aumento dos preços do petróleo e seus produtos, acabou por haver também uma corrida pelos recursos. Okay? O facto de também termos certos países em desenvolvimento, nomeadamente Brasil, Rússia não, Brasil, Índia, eles também acabam por consumir muito mais recursos, por isso há uma corrida cada vez maior, há cada vez uma maior procura pelos tipos de produtos. Desta forma, nem é preciso dizer mais nada, mas percebes perfeitamente, como eu já tinha dito, que cada vez há mais interesse sobre a região. E é engraçado porque a Joana pediu-me para falar na questão da China e eu, na altura da minha tese, não falei da China, não falei de todo na China, referi, mas muito pontualmente, nada de detalhe, e é engraçado como em 7 anos as coisas mudaram muito. E a China, que era um país que até meados de 1970 exportava petróleo, começou a importar petróleo. Lá está, por causa do seu desenvolvimento, e acaba por olhar para esta zona como mais uma onde podemos retirar mais qualquer coisa. Deixem-me ver aqui. Então, verifica-se que o intensificado das alterações climáticas não abrandou as disputas, muito pelo contrário, e depois também já vamos mais à frente falar um bocadinho sobre as disputas territoriais. E também se vê outra questão que deveria ser colocada em cima da mesa global, que é a exploração vai ser feita por quem? Shell, BP, Gazprom, ExxonMobil, ou seja, mais do mesmo, e muitas vezes com apoio estatal. Estados do Ártico. Como eu vos disse, estes são os 5 estados do Ártico, que fazem fronteira com o Oceano Ártico, no caso da Noruega e da Dinamarca, por causa das ilhas que possuem na zona do Ártico. Eu vou me focar essencialmente no Canadá e na Rússia, não vou falar dos outros, porque os Estados Unidos, eu depois também abordo isso assim muito ao leve, ainda não assinou a Carta das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E isso faz com que os Estados Unidos, por mais incrível que pareça, acabem por perder muito peso na região e na negociação sobre a região, sobre as divisões que os países pretendem fazer para cada um deles. O Canadá e a Rússia são os países que têm cada vez investido mais a todo o nível, seja a nível de estudos, a nível militar, a nível de sentarem-se à mesa para discutir, para debater. São os países que têm-se notado mais focados na região e que são claros e abertos em mostrar o seu interesse. Estes 5, aliás, os 8 países fazem parte do Conselho do Ártico. Para além destes 8 países, há outros países observadores, nomeadamente a China, que também pertencem ao Conselho do Ártico. O papel dos observadores é mais numa de, lá está, observar, mas também poderem aconselhar, dar algumas indicações, mas não têm um poder, é como as Nações Unidas, não é? Como o Conselho de Segurança. Temos os 5 permanentes e temos os 10 rotativos. Pronto, é um bocadinho por aí. Pronto, é mais de aconselhar, não tanto um poder de decisão. Este fórum, o Conselho do Ártico, não tem qualquer intervenção política, por isso é um bocadinho mais como outras ONGs, acaba por não ter um peso tão significante, mas pronto, ainda assim os Estados recorrem muito a ele e, aliás, eles também lançam muitas publicações sobre os Nuvanut, que é uma população indígena do Ártico. Eles lançam muitas publicações interessantes também sobre a região e também dá para manter-nos atualizados através da consulta deste fórum, muito interessante. Até tenho aqui dito que 30 países são observadores, entre eles França, Alemanha, Japão, China, Reino Unido e outros. Ou seja, ainda são bastantes observadores. Pronto, como vos disse, agora vamos focar aqui no Canadá. O Canadá considera-se e trabalha para alcançar o lugar de potência do Ártico, ou seja, isto é um livro aberto, neste sentido. Eles não só têm questões culturais como históricas para o reivindicar. O Canadá, pela sua posição geográfica, está extremamente interligado com o Ártico, lá está a todos os níveis, ok? E é um país que gasta imenso em termos de investigação, não só ao nível das RI e tudo aquilo que envolve em termos de negociação, de fóruns, de tratados e tudo mais, mas também ao nível das ciências exatas. Okay? Não é só a questão política, não é só a questão energética, não é só a questão militar, é também uma questão de ciências exatas e de estudos e de perceberem não só ao nível das alterações climáticas, mas de outras coisas. Vou referir aqui, mas muito coisa, sucintamente. Relativamente à Rota do Noroeste, que já lá vamos,
eles prendem-se com algumas dificuldades que procuram remediar com os seus parceiros. O Canadá reivindica algumas águas territoriais dentro daquilo que eles querem expandir a sua plataforma continental e acaba por haver aqui alguns problemas com os estados costeiros do Ártico. Ainda que a exploração das matérias-primas seja comum a todos os estados, o Canadá é dos países que mais deposita na investigação para o mesmo, tal como o faz para a definição das suas fronteiras. Eu lembro-me, e tenho aqui dito à frente, já lá vamos às submissões que eles fazem à Comissão das Nações Unidas para o Direito Humano. Para tal aposta, para este investimento na sua estratégia para o Ártico e para o desenvolvimento... desculpem. Para isso, eles têm vindo a introduzir medidas de forma a povoar novamente as regiões do Ártico, as suas regiões mais a norte, assim como dotar os seus cidadãos com cursos e informações para esse mesmo crescimento. Ou seja, a ideia deles não é dizer, ok, isto é meu, mas não, povoar, aculturar as pessoas à região, que é para eles também, apesar de eles terem alguns povos indígenas, também acabarem por ter uma presença física mesmo na região, não só a nível militar, mas mesmo a nível de ter lá pessoas, ok? Para se sentirem ligados. No que diz respeito à sua capacidade militar, a estratégia para a região tem vindo feito um grande investimento e nos últimos anos, que é engraçado, após quase um completo abandono da militarização marítima após a Guerra Fria, o Canadá recomeçou o investimento em 2002. Recentemente, este ano em maio, o Canadá adquiriu 18 navios quebra-gelo com vários tamanhos e capacidades, tornando-se a segunda maior guarda costeira, tendo a segunda maior guarda costeira de navios quebra-gelos do mundo. Eu tentei perceber quem é que era a primeira, parte do pressuposto de seja a Rússia ou os Estados Unidos, mas não consegui perceber, eu peço desculpa. No que diz respeito à sua base naval, o Canadá encontra-se a expandir uma antiga base existente em Nunavut, que se espera estar completa em 2022, e este ponto tem alguma graça entre aspas, porque quando quando escrevi a minha tese de mestrado, dizia que era em 2017 que era suposto estar pronta, e quando fui pesquisar esta semana, afinal já só vai passar para 2022 e espero que seja para 2022, ainda não temos uma data fixa. Em terra, não só a nível marítimo, mas em terra também temos os Rangers canadianos, que é uma força armada equipada com o objetivo de reconhecimento do norte do Canadá. Eles aumentaram de 4.100 em 2008 para 5.000 Rangers em 2012, que também, lá está, uma vez mais, demonstra o seu interesse, a sua capacidade, o seu investimento na região. Ao nível dos equipamentos aéreos, eles também têm feito um grande investimento, mais à base dos drones, que têm também sido realizado não só para patrulhamento, mas também para detectar derrames de petróleo, assim como também acabam por ajudar na investigação, seja do gelo, seja dos habitats, e com monitorização dos oceanos. Eles estão muito atentos a ver se alguém entra nas suas águas territoriais e coisas do género, e os drones acabam por ser mais úteis. Depois, o Canadá, conjuntamente com os Estados Unidos, tem o NORAD, North American Aerospace Defense Command, vocês já devem ter ouvido falar, que também tem alguns planos de vigilância, incluindo satélites, sistemas de vigilância subaquáticos e ainda monitorização dos movimentos de navios na região. Pronto. Agora, passando à Rússia. Como eu vos disse, a Rússia e o Canadá são os dois grandes estados do Ártico, e têm vindo a apostar também muito nas suas regiões a norte, muito em grande parte devido às reservas energéticas que lá se encontram. Não só no seu solo, mas também na sua plataforma continental, e buscar aquela informação que o United States Geological Survey partilhou. A Rússia tem uma grande vantagem que o Canadá não tem. A Rússia tem a passagem do Noroeste com águas internas, o que servirá para o transporte e recolha de hidrocarburos quando a exploração começar, o que acaba por dar um grande benefício aqui à Rússia. Nos últimos anos, passámos a perceber que a Rússia se tem demonstrado um país muito mais presente, e quando eu digo nos últimos anos, é para aí nos últimos 30 anos, após a queda do muro, muito mais ativo, e também acaba por ser impulsionado pela China, que tem um poderio em termos financeiros muito maior do que a Rússia. Isso acaba por ajudar. Para percebermos a importância que a Rússia dedica ao Ártico, para termos uma noção, o primeiro voo da Força Aérea Russa após a queda da União Soviética foi no Ártico, e apenas em 2007.
Já em 1932, a Stalin exaltava a sua população para perceber o potencial que tinham a norte. Temos verificado cada vez que há mais deslocação de pessoal e de material nestas regiões, com o intuito de contrapor as forças da NATO, que se encontram também na região, e também uma forma de proteger as suas fronteiras, ok? Fronteiras marítimas. Eles têm uma base naval na Península de Kola. É a frota naval mais poderosa que eles têm, e chama-se a Frota do Norte. Também conta com bases aéreas ao longo do Mar de Barents e do Mar Branco. É assim, eu não tenho aqui mapas sobre estes mares, provavelmente está naquele mapa lá no primeiro mapa que eu mostrei, mas pronto, também é uma questão para vocês explorarem se quiserem, ou podemos falar também se quiserem. Esta frota possui submarinos com mísseis balísticos movidos de energia nuclear, que se encontram acompanhados por navios de superfície e por aviões. Recentemente, a Rússia adquiriu, e isto foi mesmo recentemente, se não me engano foi este ano, adquiriu um submarino com propulsão em energia nuclear, um dos mais sofisticados do género que existe no mercado, o que alarmou muito os Estados Unidos. Ainda na Península de Kola também têm forças terrestres e uma brigada armada, tornando esta península, esta frota, um ponto crucial para o estabelecimento militar deles na região. Desta forma, a Rússia tem procedido à formação de unidades suficientemente capazes para operar em tais ambientes tão inóspitos, de modo a fazer face às tropas da NATO, como eu já tinha referido. No que diz respeito às suas capacidades aéreas, elas também estão estacionadas na Península de Kola. Também tem outra base militar, não tão grande como a de Kola, porque a grande e a principal da região é a de Kola, mas também tem a base militar Estrela do Polar, que é localizada na Nova Sibéria. Como eu disse anteriormente, a pedido da Joana, fiz alguma investigação sobre a China. Porque é que eu também não me foquei na China na altura? Eles nem sequer tinham uma política. Não quer dizer que isso tenha que ser um motivo pelo qual não se olha para uma região ou não. Mas eu acabei por me focar mais na questão do discurso e não tanto nos países interessados ou algo do género. Eles só lançaram a sua política em 2018, a sua política oficial, claro. No entanto, lá está, várias suas atitudes que eles têm tomado ao longo dos anos, nomeadamente desde 1999, que nos leva a crer que realmente existem intenções de cooperação na exploração energética. Eles já conduziram diversas expedições no Ártico, construindo a sua primeira base de investigação na ilha de Svalbard, isto em 2004. A China tem trabalhado em conjunto com a Rússia, de forma a promover o desenvolvimento da exploração energética devido à sua dependência, lá está, que era aquilo que eu vos estava a dizer anteriormente, e em 2019 foi inaugurada uma pipeline de gás natural ligando a Sibéria ao nordeste chinês, abastecendo assim esta zona chinesa. Também tem vindo a financiar infraestruturas para a operabilidade da passagem do Nordeste, da Rússia, ok? E na sua política quinquenal, lançada em maio deste ano, tem como objetivo, e isto é muito claro, construir a Polar Silk Road. Construir a Polar Silk Road. A Polar Silk Road é esta linha vermelha que, se forem a ver, é o mesmo que a Northern Route da Rússia. Ou seja, a lógica é trabalhar em conjunto. A grande política da China no que diz respeito à Polar Silk Road é ela estar concluída entre 2021 e 2025. Esta Polar Silk Road é uma extensão da sua Belt and Road Initiative, ok? Se nós começarmos a ler sobre o assunto, começamos a perceber que é tudo sobre a questão das rotas da seda e tudo mais, vem tudo muito dessa questão ancestral da Rota da Seda. Então acaba por ser uma expansão adequada aos dias de hoje, como é lógico, mas a ideia relativamente ao Ártico é aproveitar esta questão aqui e todo este trajeto ser feito em cooperação com a Rússia. Já têm mesmo feito infraestruturas, seja mais do lado deles, a nível de portos e coisas do género, que é mesmo para fomentar este crescimento de utilização desta via.
Tenho aqui até a dizer que se traduz num conjunto de rotas por mar e terra, envolvendo e desenvolvendo infraestruturas de vários países, seja na Europa, na Ásia e na África, com o intuito de melhorar a conectividade regional e global. Nos últimos anos, também a China tem levado cada vez mais a cabo estudos científicos na região do Ártico. E aqui é que começa a discussão um bocadinho qual é que é o grande objetivo deles. Eles dizem, e segundo a informação que eles passam e segundo o nome que dão às missões que desacatam na região, são meramente civis, mas aquilo que os países, nomeadamente os Estados Unidos, muito preocupados, como sempre, dizem que pode não ser bem assim, que o intuito não é bem esse, mas pronto, a informação oficial que temos é que são realmente estudos civis. Em 2008 procederam à instalação de uma estação de gelo não tripulada com o intuito de observar fluxos oceânicos, de gelo e atmosféricos. E também, ainda em 2018, lançaram uma plataforma online com o intuito de utilizar modelos de detecção e numéricos, providenciando acesso a dados sobre gelo, sobre o oceano, sobre o solo e sobre a atmosfera árticas. Os Estados Unidos, lá está, adiantam que isto acabam por ser tudo estratégias de estarem cada vez mais presentes na região, como nós também conseguimos perceber que há um grande interesse deles dessa forma. Os Estados costeiros têm de estar todos atentos a esta questão e apesar de perceberem que existe alguma proximidade entre a Rússia e a China, pedem um bocadinho de travão sobre a intervenção chinesa que se possa vir a dar. Passando às rotas marítimas. Como enunciado no fact sheet, temos 3 rotas marítimas. A do Nordeste, que é a russa, a rota do Noroeste, que é a canadiana, e por fim a rota transpolar, que é uma que eu tenho aqui, que acaba por passar no meio. A rota do Nordeste localiza-se ao longo da costa russa, onde inúmeros países demonstram seu interesse devido à sua proximidade geográfica, nomeadamente o Japão e Singapura. A rota foi formalmente aberta ao tráfego internacional em 91, meses antes do colapso soviético. Prevê-se que até 2020, olha, aqui peço desculpa, não atualizei, que até 2020 o volume de cargas alcança os 40 milhões de toneladas de gás por ano, dando uma grande importância a esta rota e, consequentemente, à Rússia e também às tarifas que ali são cobradas. A rota do Noroeste, desculpem, localiza-se no norte do Canadá e o Canadá considera águas internas, mas nem tanto assim consideram os restos dos países. Os Estados Unidos, por exemplo, consideram que se trata de um estreito internacional e que basicamente podemos dizer que são questões de interpretação. E os dois países, isto mantém-se, concordam em discordar da questão. Sendo assim, passando para a transpolar, a rota transpolar verifica-se que pode vir a ser uma rota a ser utilizada caso haja o total de gelo desta zona nos meses de verão. Este facto deu-se mais rápido do que os cientistas pensavam ser possível e por isso já se começaram a ter algumas discussões sobre esta rota. E sabemos que com a diminuição cada vez maior da quantidade de gelo que temos, estas rotas podem vir a encurtar 40% do tráfego internacional. Este é um grande ponto também muito importante a abordar, que é a extensão da plataforma continental. Todos os países do Ártico, à exceção dos Estados Unidos, ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E isso dá-lhes a capacidade de, em caso de se verificarem provas geológicas, de pedirem a extensão da sua plataforma continental, da exploração dos recursos que lá se encontram. Neste momento temos várias submissões junto às Nações Unidas para a extensão da plataforma continental, nomeadamente do Canadá, da Rússia e da Dinamarca. O grande problema é que elas se sobrepõem umas às outras. Deixem-me ver aqui. Exatamente. Na região existem 3 países que estão a pedir a sua extensão da plataforma continental. A Rússia submeteu o seu pedido em 2001, por falta de provas geológicas voltou a submeter em 2015 e aí adicionou mais 100 mil km². Este ano, a Rússia submeteu uma adenda ao pedido de 2015 e adicionou mais 705 mil km². Sendo assim, o pedido russo completa 70% da ZEE do Oceano Ártico.
sobrepondo-se à submissão dinamarquesa em 800 mil quilómetros quadrados. Em 2014, a Dinamarca submeteu o pedido para extensão em 895 mil quilómetros quadrados e o Canadá submeteu em 2009 o pedido de submissão parcial, porque eles, se não me engano, tinham submetido a primeira em 2001 ou 2000 e qualquer coisa. A grande questão aqui é que onde é que se encontram a grande parte dos recursos? É nesta zona aqui, que é precisamente isso que todos estão a tentar reclamar, e esta zona aqui, que é onde existe a sobreposição dos vários pedidos. Deixem-me só ver se eu tenho aqui um slide sobre... exato. As disputas territoriais. Temos a ilha Hans, que é uma pequena ilha com um pouco mais de 1 km², situada entre a Groenlândia e a Dinamarca. Esta disputa remonta a 1973, quando os diplomatas dinamarqueses e canadianos detectaram uma divergência de opiniões sobre a ilha. Existem duas soluções, ou se divide a ilha ao meio, ou simplesmente se procede à soberania partilhada, e até à data ainda não temos resolução. Esta até parece ser simples. Depois temos o Mar de Belfort, que localiza-se a norte do Canadá e do estado do Alasca. A disputa prende-se entre os Estados Unidos e o Canadá, acerca da sua fronteira marítima, um pedaço de mar com 21 mil km². Isto já vem desde 1825, à altura do acordo da Rússia e da Grã-Bretanha, e posteriormente em 1867, à altura em que os Estados Unidos compraram o Alasca à Rússia. E o problema está mesmo aí, é que nos dois tratados as fronteiras localizam-se em sítios diferentes. E depois temos o arquipélago de Svalbard, que é uma questão que remete a 1920, data do Tratado de Svalbard, que atribui à Noruega a soberania completa do arquipélago. No entanto, as águas circundantes do arquipélago, o tratado só se remete às águas territoriais, não sobre ZEE, nem PC, nem zona contígua, nem nada disso, porque isto foi em 1920 e a Convenção das Nações Unidas só foi assinada mais tarde em 82. A Noruega considera que o tratado deve ser analisado como está e os restantes Estados signatários defendem que o tratado se deve estender para além das águas territoriais. É de referir que, exceto a ilha Hans, em todas as regiões em disputa, incluindo o Polo Norte, como eu já vos disse em cima, se encontram elevadas reservas energéticas, nomeadamente na cordilheira de Lomonosov, que é esta aqui, okay? Onde se acredita haver tanto petróleo como no Golfo Pérsico. Cada vez mais verifica-se que a região tem vindo a aumentar a sua importância ao nível geopolítico e cada vez mais mesmo, nota-se mesmo que existe um intensificar do interesse, das disputas, do discurso na região. E nos últimos anos verifica-se que existe um grande aumento da militarização também, em especial por parte do Canadá e da Rússia, seja ela aérea, naval ou até de terra. O aumento de gelo tem vindo a contribuir imenso para este acontecimento, o que acaba também por ter a questão positiva de que está a impulsionar o desenvolvimento da região, seja nos seus portos, seja, por exemplo, nos seus portos para o crescimento do tráfego marítimo, o que também acaba por contribuir para o aumento da importância destas rotas marítimas, tirando algum destaque das rotas como a rota marítima do Suez ou do Panamá, onde é muito mais limitativa em termos de tráfego. No entanto, e uma vez mais devido às alterações climáticas, verifica-se que a rota do Nordeste terá um desenvolvimento muito mais rápido do que a rota do Nordeste. Nada seria desta região sem sua importância geográfica nem sem os seus recursos. E neste momento, esta é a grande questão que nos leva a investigar este ponto. Verifica-se que no futuro próximo, o Ártico será sem dúvida uma região pivô, tal como já o foi no passado, no que diz respeito à questão da Guerra Fria. No momento imediato, podemos apontar que a questão das rotas marítimas vai moldar o seu futuro, que se encontra inteiramente ligado às questões climáticas. Outros fatores que podem aumentar a sua importância é o facto de determinados Estados encontrarem-se a aumentar os seus meios militares para demonstrarem seu poder na região. Não esquecendo a questão do realismo ligado às questões do Ártico, verifica-se um desfazamento completo daquilo que o Estado diz ser a sua preocupação e os seus objetivos, que são definidos nas suas políticas. No segundo momento, verificamos que estamos a assistir a uma mudança de paradigma e o aparecimento da Rússia como potência aliada à China,
onde o Ártico mantém a sua importância no abastecimento energético, tal como manteve nos anos 70 e nos anos 60 a questão da Arábia Saudita. Esta mudança de paradigma é-nos possível verificar com o regresso à geopolítica voltou à esfera de interesse dos países, não só no Ártico, mas no Mar do Sul da China ou na Ucrânia, o famoso celeiro da Europa. Torna-se importante hoje em dia, na esfera das relações internacionais, investigar as questões dos espaços de influência que os Estados pretendem abranger, e sem dúvida que neste momento o Ártico é um deles. Para finalizar, queria deixar algumas questões em aberto, que é, numa região como o Ártico, não se deveria tornar imprescindível a utilização das normas do direito internacional para a resolução das disputas? É importante perceber que no momento atual o Ártico é um local pacífico, onde entre os seus estados costeiros. No entanto, a velocidade do gelo ditará as regras, pois este é quem determina a possibilidade de extração de determinadas reservas, determinando assim também a definição de fronteiras. E dou por concluída a minha apresentação. Muito obrigada, professora Carla Jacinto, pela sua excelente intervenção. Acho que ficámos todos a conhecer um bocadinho mais do Ártico e gostei particularmente do Polar Silk Road, a China sempre em todo o lado. Muito interessante. Portanto, agora vamos passar à parte das perguntas e respostas. Já temos duas no bate-papo, mas eu digo também aos restantes participantes, se quiserem, podem colocar as vossas questões também no bate-papo ou levantar a mão e intervir. Eu depois dou-vos a palavra. Não sei se a professora concorda, eu vou colocar-lhe então duas questões logo e depois passaremos então às outras. Portanto, a primeira questão é da Leonor Sustelo. De que forma é que possíveis conflitos no Ártico poderão afetar a segurança europeia? Depois temos aqui outra da Carolina Correia. De que forma os acordos bilaterais entre a China e alguns estados do Ártico, sobretudo a Rússia, podem condicionar a segurança dos Estados Unidos e do Canadá? Está a presença da NATO na região relacionada com esta questão? Eu vou responder à primeira e depois passamos à segunda. Ok, obrigada. Então, de que forma possíveis conflitos no Ártico possam vir a afetar a Europa? Tendo em conta que não temos países de peso na região do Ártico, mas a verdade é que todos os países da Europa estão interessados na exploração do Ártico, seja ela através dos Estados Unidos, seja ela através do Canadá. Ou seja, a questão aqui prende-se com o facto de eu não quero acreditar e não acredito que vá haver um conflito armado na Europa nos próximos anos, graças à União Europeia, mas a questão aqui prende-se com o facto de, por exemplo, a BP vir a explorar o Ártico, não é? Todos os países vão querer ter o seu cunho, vão querer pôr um bocadinho ligeiramente diferente, mas no sentido em que, por exemplo, na Antártida temos vários países que estão a explorar a região em termos científicos, ok? Pronto, pacificamente. Aqui vamos também ter, aquilo que tenho observado é que conseguimos perceber que todos os países também querem ter um bocadinho do seu cunho na região. E muitas das vezes aquilo que vamos verificar é que muitas das empresas petrolíferas energéticas que exploram os recursos vão tentar estar presentes na região e vão ter que ter o apoio do Estado. E vai ser um bocadinho, pode haver algum conflito, mas acredito que seja mais ao nível do discurso, algumas sanções, por exemplo, como agora a questão da França e da Austrália, em que o presidente negou a sair aos Estados Unidos porque houve uma alteração de contratos, pronto. Mas não acredito que vá haver um conflito armado. Vai haver alguma tensão, sim. E acho que vamos começar a observar isso, já observamos isso entre os estados do Ártico, mas quando começarmos efetivamente a explorar, porque hoje em dia não temos exploração, nomeadamente, acredito, devido aos grandes custos que acarreta, porque ainda, porque ainda existe bastante gelo na região, nomeadamente no Polo Norte, mas acredito que venha a haver algumas tensões a nível europeu e a nível da Comissão Europeia devido à região. Pode-me dizer a segunda, se faz favor. Sim, com certeza. De que forma os acordos bilaterais entre a China e alguns estados do Ártico, sobretudo a Rússia, podem condicionar a segurança dos Estados Unidos e do Canadá? Está a presença da NATO na região relacionada com esta questão?
Se os acordos bilaterais China-Rússia podem vir a colocar em causa a segurança do Canadá e dos Estados Unidos. Exato. Uma boa questão. E se a presença da NATO está relacionada com esta questão? É sim, sem dúvida que acredito que a presença da NATO esteja relacionada com esta questão. Cada vez mais, se começar... Nós já não vivemos numa guerra fria, mas nota-se que existe, mas isso é completamente notório, a gente percebe perfeitamente que existe uma grande tensão ao nível de política russa e chinesa e política ocidental. Pronto, isso é claro, basta uma pessoa ir à procura de notícias que os Estados Unidos dizem uma coisa sobre um evento e a Rússia diz outra completamente diferente, ou pronto, cada um tem a sua abordagem, cada um tem o seu prisma. Mas acredito que esta questão da união que se está a verificar, nomeadamente ao nível de apoio financeiro que a China está a dar à Rússia para a exploração, pode vir a acentuar uma vez mais as tensões. E acredito que também o facto de termos destes 5 Estados, 3 deles pertencerem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas e depois termos a China também, leva-nos a deixar assim um pouco até que ponto é que isto pode vir a provocar tensão armada na região. Uma vez mais, eu sou muito idealista, ok? Eu infelizmente sei que o realismo é aquilo que nos domina, mas eu sou muito idealista no sentido em que nós já passamos por 2 guerras, nós não, né? Mas o mundo já passou por 2 guerras mundiais, há a possibilidade de uma terceira, não quero acreditar nisso. Não digo, uma vez mais, não vai haver tensões e muito provável, e sim, a presença da NATO está relacionada com uma forma de manter os interesses ocidentais salvaguardados. Mas, por sua vez, cada vez vemos mais que os Estados têm estado a cortar os orçamentos, tudo o que é questões militares. Porquê? Porque supostamente não há guerras. Pois não, mas cada vez há mais conflitos. Cada vez vemos que, ao contrário de nós, países ocidentais, não falo Portugal porque Portugal acho que não é assim um exemplo tão claro no que diz respeito ao investimento na questão militar, mas países como a Rússia têm vindo a aumentar brutalmente os orçamentos, enquanto que os países ocidentais, nomeadamente a Europa, está focada noutras questões. Eu não estou a dizer que elas não são importantes, mas estamos a esquecer um bocadinho que é preciso salvaguardar os nossos interesses. E é assim, infelizmente, a Rússia e a China... eu sempre achei que o Vladimir Putin é uma pessoa que não é uma pessoa boa, não, mas é uma pessoa que é assim, eu quero isto, eu faço, e nós não, nós os ocidentais somos muito de ir por meios caminhos, de esconder aquilo que queremos, ocidentais em termos político ocidental, não estou a falar de nós como pessoas, como meros indivíduos da sociedade, não, estou a falar da política em si, é uma política muito... É como a questão dos lobbies, é tudo muito escondido. E eles não, eles querem, vão, fazem e acabou. E nós, se calhar, se fôssemos mais pragmáticos e puséssemos as cartas em cima da mesa, se calhar esta questão da tensão verificava-se, sim. Mas ao menos éramos straightforward, não andávamos cá com falinhas mansas, Se calhar já me estou a distanciar um pouco da pergunta. Mas, em vez de haver só acordos bilaterais China-Rússia, havia de haver acordos multilaterais dentro da zona do Ártico, entre todos os Estados, sejam os Estados que pertencem, esses devem e têm um peso maior sobre a região, mas todos os Estados interessados haviam de ser envolvidos nas discussões, nomeadamente na questão da exploração energética. E estabelecer, e provavelmente o mais certo seria estabelecer zonas de exploração para cada país interessado, ou para cada país que comprasse a sua share. Mas eu não sei se respondi à questão, porque entretanto comecei a falar de outras coisas, mas é isto. Muito obrigada. Nós temos só mais uma questão, já estamos a ultrapassar o tempo. Se puder ser sucinta, por favor. Pronto, é só para dar a oportunidade à Mónica Correia, que pergunta: considera que a possibilidade de navegação na Northern Sea Road vai limitar a circulação da rota pelo canal do Suez? Se vai limitar. Vai reduzir, sim. Porque aquilo que aconteceu, se não me engano, acho que foi ano passado, de navio ter parado, já não sei se foi ano passado, foi este ano, mas pronto. Aquilo que aconteceu no Suez, também é possível que aconteça no Panamá, porque estamos a falar de estreitos relativamente apertados, tendo em conta a dimensão dos navios, e aqui não temos esse problema. Ainda assim,
ainda assim temos que ter em conta que tem que justificar, porque um país que venha da África do Sul para ir para a Europa não compensa, como é lógico, e dar a volta ao Ártico, não é? Mas sim, acredito que quando justificar que vai haver alguma redução, o Egito vai se queixar, como é lógico, porque vai perder bastante tráfego, tal como o Panamá também vai perder bastante tráfego. Eu peço desculpa porque me alonguei também na apresentação, peço desculpa. Não há problema e é sempre bom aprender sobre esta temática que lá está, não é muito conhecida e eu pelo menos espero que o resto dos participantes tenham ficado a conhecer melhor os interesses, não é? E o realismo que está muito presente naquela zona, porque é um sítio pouco explorado e claro que os Estados vão sempre tentar satisfazer os seus interesses, não é? Eu agradeço à professora mais uma vez. Infelizmente não conseguimos fazer mais perguntas, pronto, não vou dar a oportunidade aos participantes, peço imensa desculpa, mas quero agradecer aos participantes por terem estado presentes, à professora mais uma vez pela sua disponibilidade e acho que foi uma parceria muito boa entre a Orbis e a Eurodifense Jovem. E pronto, espero que nos encontremos a todos em breve. E muito obrigada mais uma vez à professora e aos participantes. Espero que tenham gostado e até breve. Obrigada.